Abra sua Bíblia comigo em 2 Coríntios, capítulo 3. 2 Coríntios, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 7 ao versículo 11, que diz assim a palavra do Senhor. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras. Mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desfalecesse. Não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justiça? Pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória, em comparação com a glória insuperável. E se o que estava desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior será a glória do que permanece. Estamos diante de um escrito de Paulo, da qual ele escreve a um grupo de irmãos lá na igreja em Corinto. Um grupo de irmãos, uma igreja na cidade de Corinto. Esse texto é riquíssimo e conduz os irmãos ao Corinto a compreender o ministério da morte versus o ministério do Espírito. Isso mesmo, o ministério da morte versus o ministério do Espírito. Você está pronto para viver o novo de Deus? É isso aí. Você está pronto para viver o novo de Deus? Paulo vai falar sobre o ministério da morte. Em contrapartida, um outro ministério, chamado Ministério do Espírito. Esse, o novo de Deus. Paulo, quando escreve essa carta, esse trecho, ele vai relacionar, fazer uma comparação do que está escrito em Êxodo 34, no Velho Testamento, em comparação ao que está ao novo de Deus, ao novo plano de Deus revelado no Novo Testamento. Vamos ser mais claros. Na ocasião, Paulo vai relatar o que ocorre com Moisés, quando ele sobe o Monte Sinai, para receber lá no Monte Sinai os 10 mandamentos. Onde Deus escreve ali na tábua da aliança, né? Que na verdade não era uma tábua, era uma pedra polida. Ele polia uma pedra, deixava um lado dela plano para que pudesse ser escrito os 10 mandamentos. E na primeira ocasião nós vemos que o próprio Deus ele escreveu os 10 mandamentos ali. E é impossível nós dizermos ou falarmos que isso não é glorioso. É muito glorioso. O próprio Deus escrevendo, o próprio Deus falando com Moisés, isso é muito glorioso. Em contrapartida, Paulo ele vai falar que existia algo mais glorioso para ocorrer. Era tão glorioso, irmãos, que o rosto de Moisés ele resplandecia. Ele resplandecia de tal forma que Arão e os hebreus eles ficavam com medo, ficavam receosos, ao ponto de Moisés cobrir o seu rosto para até que aquela luz, aquele reflexo se apagasse. Não tem como dizer que não é glorioso. Muito glorioso o que estava acontecendo. Aí você vira para mim e fala assim, mas Roberto, o que isso tem a ver com a igreja de Corinto? O que isso tem a ver com a igreja atual? Pois bem, vamos que vamos. O que isso tem a ver? Isso significa para nós e para toda a Bíblia. Quando Paulo escreveu a primeira carta, nós estamos lendo 2 Coríntios, capítulo 3. Quando Paulo escreveu a primeira carta, ele escreve admoestando a igreja, admoestando aqueles irmãos que ali estavam, sobre a tolerância e a promiscuidade. Ele vai falar sobre a imoralidade, sobre divisões, sobre contendas. Ele vai alertar os irmãos sobre falsos mestres. Ele vai falar e recriminar um irmão que ele estava tendo relações com a mulher do seu próprio pai. A cidade em Corinto era uma cidade muito promíscua, muito. Só para os irmãos terem uma ideia, na cidade de Corinto existia um templo à sacerdotisa Afrodite. Isso mesmo.
quem era essa sacerdotisa Afrodite? Era uma deusa que ela tinha suas sacerdotisas, que elas se relacionavam sexualmente com homens em adoração e culto à deusa Afrodite. Então você já começa a compreender como que a imoralidade, como que a promiscuidade predominava naquela nação, naquela cidade. E isso, Paulo percebe que, de fato, essa promiscuidade ela estava afetando essa igreja, esse grupo de irmãos que estavam naquela cidade, na cidade de Corinto. Então Paulo ele traz uma primeira carta anterior a essa, muito severa, com um tom muito severo, e até mesmo com uma intolerância, mas não uma intolerância com os irmãos, uma intolerância contra o pecado que eles estavam cometendo. Uma intolerância com esse irmão que estavam se relacionando sexualmente com a mulher do pai dele, do próprio pai. Só para você ver. Então essa carta ela trouxe uma certa tristeza nos irmãos. Até hoje, até nos dias atuais, né? Quando às vezes somos exortados pela liderança, por outras pessoas, por uma liderança, nós também ficamos tristes naquele primeiro momento. E isso ocasionou de fato, essa primeira carta, ocasionou de fato uma tristeza nos irmãos em Corinto. Aí Paulo escreve uma segunda carta, que é onde nós estamos. Nessa segunda carta, Paulo ele adota um tom assim mais cauteloso, mais paisão, mais pastoral. E nesse aspecto, nessa segunda carta, ele vai dar orientações quanto ao perdão sobre esse irmão. Olha que interessante. Na primeira carta, Paulo vai exortar o irmão que estava em delito, praticando ali incesto, mas na segunda carta, ele vai pedir aos irmãos que haja com benevolência para aquele irmão, nos levando a entender que houve arrependimento por parte dos irmãos, daquela pessoa que estava cometendo esse tal delito. Então, diante dessa circunstância, Paulo vai apresentar um novo ministério, o ministério que nós chamamos de o ministério da nova aliança, ou também ministério do Espírito Santo. O ministério que antes era o ministério da morte, ele aponta para um período que antecede a de Jesus e a descida do Espírito Santo sobre a igreja e sobre os apóstolos. Paulo deseja mostrar que o ministério da morte foi glorioso. Não tem como nós negarmos. Tudo que acontecia, o rosto de Moisés brilhando, aqueles grandes feitos, a abertura do Mar Vermelho, todos os feitos, milagres e prodígios que Deus vai fazer, como Deus destrói o Egito, isso é muito glorioso. Mas Paulo ele quer mostrar que se o ministério da morte foi glorioso, o ministério do Antigo Testamento foi glorioso, o ministério do Espírito será infinitamente superior. Quando Paulo chama o Antigo Testamento, o ministério da morte, não tem relação com o pecaminoso. Às vezes, quando nós falamos sobre morte, o que vem em nossa mente é logo o pecado, né? E não está errado, não. Realmente, o pecado ele traz a morte. Mas nessa ocasião, não tem uma relação com o pecado em si. Mas Paulo ele vai falar sobre o ministério da morte. Por quê? Porque era um ministério que revelava o pecado, mas não dava poder de vencê-lo. Entende? Não tinha vida. Os animais que eram sacrificados no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, eles eram sacrificados, mas eles não produziam vida para aqueles que ofereciam o sacrifício. Eles só representavam o quê? Morte. Um ministério frio. E Paulo vem apresentar o ministério da nova aliança, o ministério do Espírito, onde Cristo nos dá vida e justiça pelo Espírito Santo. Isso aí. A lei, irmãos, era passageira, mas a graça é permanente. Os sacrifícios do Antigo Testamento, eles eram apenas sombra que apontavam para o sacrifício perfeito de Jesus que viria a acontecer. O Antigo
foi glorioso, sim. Foi oportuno, sim. Mas em Jesus há algo muito superior. Paulo nos está mostrando e nos instruindo e dizendo o que a palavra nos garante, o que Deus nos garante. Em Cristo e o Espírito Santo, ele nos leva a um novo nível, a um novo patamar. O velho foi muito bom, o que passou foi muito bom, mas agora tem algo extraordinário e ele nos chama a viver o novo. O velho versus o novo. Eu quero te convidar agora a entender do novo ao velho, ou melhor, do velho ao novo. É isso aí, a mensagem de hoje, o título da pregação de hoje, da live de hoje é Do Velho ao Novo. Seja bem-vindo a uma vida transformada. Você está preparado para isso, meu irmão? Glória a Deus. Nosso objetivo é entender o que Paulo nos explica para aquela igreja, que devemos deixar o velho para trás e viver o novo que ele já conquistou para nós. Aí você me pergunta, mas Roberto, se o velho era glorioso, o que mudou, o que muda no novo? Pois bem, o que muda no novo? Eu quero te apresentar hoje 3 chaves, isso aí, chaves que te levam a viver o novo de Deus, deixando o velho e vivendo o novo. Você quer viver o novo de Deus? Deixa o velho e vive o novo. Eu quero te mostrar hoje, te mostrar 3 chaves para viver o novo de Deus. No novo, nós recebemos uma nova identidade. Isso. No novo, nós recebemos uma nova identidade. Que identidade é essa, Roberto? Abra comigo sua Bíblia em Efésios, capítulo 4, versículo 22, 23 e 24. Efésios 4, 22, 23 e 24. Nós vamos deixar aqui escrito na descrição do vídeo. Essa mensagem ela faz parte de uma série de mensagens que vai falar da igreja do século do primeiro século para a igreja atual, ou da igreja de Corinto para a igreja do século atual. É uma série de mensagens que através desse link que está aqui, ó, você vai acessar uma playlist que tem essa série de mensagens, você vai poder usufruir de todas essas mensagens da qual Deus colocou no meu coração. Efésios 4, 22 diz assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criados para ser semelhante a Deus em justiça, em santidade, provenientes da verdade. Antes, a nossa identidade ela estava cheia de marcas. Mas Deus nos convida a viver uma nova história, uma nova vida. Eu gosto muito dessa expressão que é usada pelo autor aos Efésios aqui, da onde se fala despir-se. Esse despir-se nos leva à compreensão logo de roupa, né? Na minha cabeça, quando eu falo despir, eu penso logo na roupa. Você chega, vamos imaginar um cenário onde você passou o dia todo na rua, você trabalhou, você foi a um hospital, pensa num hospital, ou num enterro, num lugar bem sujo, né? Você foi a um lugar sujo. Quando você, depois do seu dia de trabalho, você feito todas as suas tarefas, você chega em casa com aquela roupa suja, e a sua vontade, você não fica bem, enquanto você não faz o quê? Você vai se despir dessa roupa suja, tomar um bom de um banho e vestir uma roupa nova. Só eu que penso assim? Não, né? Você também. Então, o nosso desejo, quando estamos com aquela roupa suada e suja, contaminada, é se despir. E por que eu gosto tanto dessa palavra?
Porque essa palavra, ela nos leva a entender o que está sendo falado no plano espiritual. Por quê? Porque no velho, nossas vidas estavam o quê? Toda contaminada como essa roupa. Nós estávamos contaminados pelo pecado, nós estávamos contaminados de coisas que desagradavam a Deus. Mas quando nós somos chamados a viver o novo, nós temos que nos despir, tirar essa roupa velha, essa carcaça, esse pano de sujeira. E se despir fala muito pra gente. Tirar essa roupa e fazer o quê? Se vestir de um novo. Isso é se vestir do novo. Falando de identidade, é necessário arrancar o velho para viver o novo e ter uma nova identidade. Uma nova natureza em Cristo Jesus e no Espírito Santo. A Bíblia nos chama a nós sermos renovados do quê? Do novo. Agora em Cristo, nós somos uma nova criatura e somos chamados filho de Deus. Você é filho de Deus. Filho de Deus. Eu quero te fazer analisar o seguinte. Um passaporte, por exemplo. Qual é o poder de um passaporte? Aquele passaporte, ele te dá direitos, ele te dá acesso. Um passaporte te dá direito ao acesso. Você não pode sair de uma nação, de um país, entrar em outro, sem o passaporte. O que é o passaporte? O passaporte é uma identidade. A identidade que te dá direito e te dá acesso. Isso aí, repita comigo, acesso. A minha identidade me dá acesso. Você não pode viver o novo de visitar uma nova nação sem o acesso, sem o passaporte, sem a sua identidade. A Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, ela te dá direito. Você não pode conduzir um veículo, você pode até saber dirigir. Mas se você conduzir um veículo sem ter a sua CNH, a sua Carteira Nacional de Habilitação, você está cometendo um crime. Então a sua CNH, ela te dá o quê? O direito a conduzir um veículo. A sua identidade de filho te dá direito a nada mais, nada menos que o próprio Espírito Santo. A sua identidade em Cristo te dá acesso ao Espírito Santo. O mundo pode olhar para você e falar assim, esse aí nunca prestou, esse aí não vale nada. Mas o céu olha para você e te diz, esse é filho de Deus. Esse é meu filho amado, a quem me comprazo, diz o Senhor. O velho acabou. E agora há um novo de Deus na sua vida, uma nova identidade, uma nova vida. Despiu-se da antiga natureza, das antigas práticas e se dá o acesso a um novo de Deus para você. Esse é o meu filho amado a quem me comprazo, diz a palavra do Senhor. Agora eu não sou mais quem eu era antes, mas eu sou o quê? Uma nova criatura. Agora eu sou filho de Deus. Bate no seu peito aí e fala assim, eu sou filho de Deus. Isso! Você é filho amado. Você é filho de Deus. Você tem uma nova identidade. Pois é. Imagine a seguinte ilustração. Um morador de rua que perdeu tudo que ele tinha. O morador perdeu toda os seus documentos e vive fora do convívio social, totalmente fora do seu convívio social. Imaginemos que ele receba novos documentos. Quando ele recebe novos documentos, toma um bom banho e deixa de viver na rua, ninguém mais pode questionar a sua identidade em Cristo, a sua nova identidade. Assim somos nós. Em Cristo, nós recebemos uma nova identidade, um novo documento do céu. Você agora não é mais o que você era antes. Você agora tem uma nova identidade em Cristo e você é uma nova criatura. Isso não pode anular quem você se tornou e quem você é em Cristo Jesus.
Agora eu queria falar com você uma frase para você entender. Diz comigo assim: eu não sou mais quem eu era. Diga: eu não sou mais quem eu era. Com mais força. Fala aí. Eu não sou mais quem eu era. Eu sou filho de Deus. O velho documento foi rasgado. E agora eu carrego o selo do céu. Isso! Aleluias! Então, do velho ao novo. Do velho ao novo. Você quer viver o novo? Então você precisa, no novo, fazer com que o velho se torne passado. Nós falamos da primeira chave. Como acessar o novo, Roberto? Recebendo uma nova identidade foi a primeira chave. Para você viver um novo e sobrenatural de Deus, você precisa receber uma nova identidade. E a segunda chave? A segunda chave você precisa, no novo, o velho se torna o passado. No novo, o velho é abandonado. O velho acabou, passou. Abra sua Bíblia comigo. Isaías 43. Isaías 43. 18 e 19. Profeta messiânico. Ele vai escrever as seguintes palavras: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eu faço uma coisa nova, que já está para acontecer. Não percebestes ainda? Porei um caminho no deserto e rio no ermo. Meu irmão, é impossível viver o novo sem abandonar o velho. Repita comigo: é impossível viver o novo sem abandonar o velho. Isso! O profeta, amados, está profetizando que quando deixamos o velho e a lembrança do velho, Deus derrama um novo sobrenatural em nossas vidas. O grande problema é que tem muita gente que até aceitou Jesus, que até vai para a igreja, mas ele não abandona o velho, nem a lembrança do velho. E fica naquela: mas como era bom. Mas antes eu era assim. Mas antes era desse jeito. Para vivermos o novo de Deus, nós precisamos abandonar de fato e de verdade o que passou, o velho, e também as lembranças do velho. Tem muita gente que quer viver o novo, mas não quer abandonar o velho. Tem uma ilustração conhecida, não sei se você já ouviu, mas do senhor. O senhorzinho, ele todos os dias, ele ia no mesmo restaurante, comia a mesma comida e pedia a mesma sobremesa. O mesmo restaurante, a mesma comida e a mesma sobremesa. A sobremesa era o Romeu e a Julieta. Romeu e Julieta. Os novos aí não sabem nem o que é isso, mas eu vou te dizer. O que é Romeu e Julieta? É um doce maravilhoso que você certamente já comeu, talvez você não saiba o nome. Mas é um pedacinho de doce de leite e um pedacinho de queijo Minas. Que nostalgia! Os mais velhos agora lembraram, tiveram uma lembrança maravilhosa, deu água até na boca. Romeu e Julieta, um pedacinho de doce de leite com um pedacinho, uma fatiazinha de queijo Minas. Aquele doce é maravilhoso. E a ilustração conta que esse senhor todos os dias ia no mesmo restaurante, comia a mesma comida e a mesma sobremesa. Um certo dia, o garçom chega para esse senhor e fala assim: senhor, o restaurante ele já aperfeiçoou o cardápio e nós temos uma variedade enorme de doce de leite. Nós temos o doce de sobremesas, né? Tem uma variedade de sobremesa muito grande. Nós temos o doce... O velho... Não quero. Eu quero o meu Romeu e Julieta. Garçom, senhor, mas o senhor poderia dar uma olhada? Não, eu quero o Romeu e Julieta. A minha sobremesa é Romeu e Julieta. E se passaram-se anos e anos, muitas vezes. Esse senhorzinho sempre negando experimentar uma nova sobremesa. Conclusão da história: esse senhor morreu e nunca se deu a oportunidade de experimentar uma nova sobremesa, porque para ele o velho já estava satisfazendo a sua vontade. O velho era bom demais para experimentar o novo. O que isso tem a ver com a mensagem?
Tem pessoas que não se dão a oportunidade de viver o novo porque estão agarradas de maneira demasiada ao velho. Eu quero te convidar agora, meu irmão, abandone o velho para que você possa viver o novo de Deus. Amém? Isso aí. Tem gente que experimentou o novo, deseja o novo, gosta até do novo, mas não quer largar o velho. Tinha um colecionador, isso é uma história não tão bem conhecida. Tinha um homem que colecionava as fitas VHS. Mais uma vez, os novinhos não entenderam nada, né? A fita VHS, ela era uma fita, né? Uma fita. Como é que eu vou explicar? Aqui, minha Bíblia. A ilustração da minha Bíblia vai me ajudar. Tá? A minha Bíblia, a fita VHS, ela tinha mais ou menos esse tamanho da minha Bíblia. Mais ou menos. Talvez um dedinho ou 2 dedinhos menor no máximo. Era bem parecida com a minha Bíblia, do tamanho, proporção. E ela tinha uma fita que tinha dentro dela, uma fita mesmo, uma fita, onde era gravada filmes, tá? Era gravada, feita filmagem na fita de VHS. E existia o videocassete, isso mesmo, videocassete. As pessoas pegavam essa fita, tinha um filme, um único filme, tá? As pessoas chegavam lá, botavam no videocassete, tá? E assistiam o filme. A qualidade de som era ruim, a qualidade de vídeo também era ruim. E esse senhor, ele colecionava as fitas VHS, ele tinha inúmeras fitas VHS, centenas de fitas VHS. Ele colecionava na sua estante, no seu quarto, no seu escritório, tinha estantes e mais estantes de fita VHS. Passado-se o tempo, vieram outras tecnologias, como o MP4, o CD primeiro, né? Primeiro veio o CD. No CD lá tinha um CD de 700 megabytes, depois veio o DVD, que também era maior, a capacidade não lembro, acho que era 2.4 gigabytes, alguma coisa assim, mas dava para gravar um filme ali. Vieram outras tecnologias e as pessoas chegavam para aquele senhor: ô senhor, agora o senhor pode migrar para uma nova tecnologia, tu acaba com essas fitas VHS. Não, minhas fitas VHS ninguém mexe. Aqui ninguém mexe, eu não quero. Certa vez veio um grande período de muito frio, muita umidade na cidade, e aquelas fitas VHS daquele senhor, elas criaram bolor, né? Eu não sei exatamente como que se chama. Fungos, é isso. Criaram fungos, bolores, e destruiu, acabou com toda a coleção de fitas VHS desse senhor. Aonde você quer chegar com isso, Roberto? Com essa outra ilustração. Quando você se recusa a viver o novo, o velho pode lhe consumir. Eu vou falar mais uma vez. Quando você se recusa a viver o novo, o velho pode te consumir. O velho pode te destruir quando você se recusa a viver o novo de Deus. Não existe possibilidade de viver o novo sem abandonar o velho. É impossível viver o novo se você não abandonar o velho. Pensa em um computador, um celular, que nunca é atualizado. Fica lá cheio de um sistema operacional, né? Muito velho. Com o passar do tempo, o que vai acontecer? Ele vai começar a rejeitar alguns aplicativos que estão desatualizados, vai começar a dar erro, a travar, até que seja atualizado. Vai ficar lento, vai ter problemas, sérios problemas. Até que o quê? Até que alguém vá lá e atualize para uma versão melhor. Aonde eu quero chegar? Assim é uma mente velha. Não é renovada. Mas quando permitimos que a palavra de Deus entre em nossa mente, nossa vida flui. Porque passamos a pensar como Cristo. Mente velha, vida velha. Mente nova, vida nova. Mente velha, vida velha. Mente nova, vida nova. Aleluia! Isso aí. Quem pensa como o céu, vive como um cidadão do céu. E se eu te perguntar, quantas vezes você tem vivido uma vida limitada? Porque continua pensando com a mente velha, quando Deus já te deu uma mente nova, uma mente em Cristo Jesus. Isso, uma nova mente renovada. Viver o novo, você precisa abandonar o velho. No novo, o velho se torna passado, é a segunda chave. E a terceira e última chave. No novo,
recebemos o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Atos capítulo 1, versículos 4 e 8. Vamos ler só 2 versículos, tá? Atos capítulo 1, versículos 4 e 8. Se você não conseguir acompanhar, vai estar na descrição. Diz assim a palavra: certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhe esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, do qual lhes falei. Mas, aí no 8, mas receberão o poder quando o Espírito descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Israel, em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. O que está acontecendo aqui? Jesus, antes da sua ascensão, após a sua morte e ressurreição, ele fica por 40 dias após a sua ressurreição, antes de subir a sua ascensão aos céus, ele fica 40 dias com os seus discípulos. Por conta, os discípulos estavam fragilizados porque haviam perdido o seu mestre, o Senhor Jesus. Jesus havia morrido. Então eles estavam muito fragilizados. Deus, na sua infinita misericórdia, fica 40 dias com eles, moldando eles, tratando eles. Estão moldando os discípulos para que eles possam receber o novo, o extraordinário. O que era esse novo extraordinário? Era o Espírito Santo. A promessa da descida do Espírito Santo. Jesus vai virar para ele e falar assim: olha só, eu tenho que ir antes de morrer. Jesus reúne eles e fala assim: ó, eu vou ter que ir, mas eu vos deixarei outro. Que outro? O Consolador. Eles estarão contigo, com vocês todos os dias da sua vida. Eu vou embora, mas vocês não vão ficar órfãos. Vocês receberão o Espírito Santo, o próprio Deus dentro de vocês. Aleluia! Essa é a promessa de Jesus. E aqui já com a promessa quase se concluindo. Jesus agora está moldando, está tratando com os discípulos, está moldando eles, preparando o cenário para a chegada do Espírito Santo. E Jesus reúne eles e vai falar com eles. Jesus ensina aos discípulos que eles não podiam mais sair dali sem o Espírito Santo. Isso aqui me traz uma grande chave, uma grande lição. Você não pode sair diante dessa mensagem. Você não pode sair desse lugar, diante desse vídeo, dessa pregação, sem receber o novo, o Espírito Santo. Jesus disse para ele: vocês não saiam daqui sem que o Espírito Santo desça sobre vocês. Você não pode sair desse lugar sem viver o novo de Deus. O rosto de Moisés, como falamos lá no início, ele resplandecia, era maravilhoso, né? Aquela luz, aquela coisa maravilhosa. Mas aquilo se dissipava, aquilo passava. Mas o que Deus tem preparado para você hoje é novo, é eterno e não se dissipa. Aleluia! O novo ministério do Espírito não é viver no Espírito, mas é viver com o Espírito. Eu vou repetir porque talvez você não tenha entendido. O novo ministério do Espírito não é viver no Espírito, mas viver com o Espírito. Roberto, me explica que eu não entendi. Eu explico. Na antiga aliança, Deus vivia com os homens. Deus falava com os homens. Era glorioso, não é? Deus falava com Moisés. Deus chamou Davi como homem segundo o coração de Deus. Deus falava com Adão. Ele falava diretamente, face a face com Adão. Isso era maravilhoso, não era? Mas na antiga aliança, os homens viviam com Deus, lado a lado com Deus. Mas na nova... Catuca a pessoa que está do teu lado e fala assim: mas na nova... Fala com ele assim: mas na nova aliança, no novo de Deus, há algo ainda mais extraordinário. Ainda superior. Ainda mais superior, extraordinário e tremendo. Agora, Deus não está mais com a gente.
Deus está em nós. Antes, o homem vivia lado a lado com Deus. Agora nós temos o próprio Deus em nós. O Espírito Santo, nós somos morada de Deus. O Espírito Santo habita em mim, habita em você, meu irmão. O Espírito Santo agora ele não anda com você, ele anda em você. O Espírito Santo agora não anda comigo, ele anda em mim. E isso é tremendo. Eu chamo isso de um maior milagre de todo o mundo, de todo o universo. Um Deus tão grande, agora vivendo dentro de quem? Dentro de nós. Ele vive em nós. Bate no seu peito e fala assim: Deus vive em mim. Isso. Fala assim: Ele vive em mim. Eu já ouvi algumas pessoas relatando, até mensagens de pessoas falando assim: poxa, mas quando a gente encontrar no céu com Davi, com Moisés, com Jó, com outros homens da antiga aliança, eu quero ver como era grande, eu quero conversar com eles, eu quero falar com eles, saber como era ouvir Deus e ver Deus. Mas aqueles homens viam Deus de face a face, mas eu fico imaginando aqueles homens chegando diante de nós e perguntando assim: me ajuda com uma coisa. Eu conheci Deus, vi Deus face a face. Mas conta para mim aqui, como é ter Deus dentro de você? Você tem Deus, o Espírito Santo dentro de você. E isso é extraordinário, é surreal, isso é maravilhoso. Eles andavam com Deus, mas nós temos o privilégio de ter Deus dentro de nós. Eles andavam com Deus, mas nós temos o privilégio de ter a vida de Deus, a zoe de Deus dentro de nós. O Espírito Santo vive dentro de mim. Eu sou morada de Deus. Aleluia. Ah, meu Deus. És tremendo, Senhor. Talvez você já tenha tido oportunidade alguma vez na sua vida de caminhar de dirigir um veículo por uma via esburacada sem asfalto. É muito ruim, é cansativo. Você fica naquela tensão, você tem que desviar dos buracos e do perigo. É muito ruim dirigir isso, dirigir nessas condições. Mas quando você entra numa estrada nova, duplicada, iluminada, a viagem ela se torna mais segura e mais tranquila. Assim é a vida com Cristo. Ele é a estrada segura que nos leva ao Pai. No velho caminho eu tropeçava, mas no novo caminho eu caminho firme, eu sigo firme. Jesus é a estrada que nos leva para a eternidade e para a paz. Eu quero te convidar a fazer uma reflexão de tudo que nós falamos até agora. Você aprendeu do novo ao velho. Ou melhor, né? Do velho ao novo. Eu inverti aqui. Do velho ao novo. Nós aprendemos algumas chaves extraordinárias. Nós aprendemos que para viver o novo, o velho tem que se tornar passado. Eu tenho que abandonar o velho para viver o novo. Nós aprendemos uma chave, que no novo nós recebemos uma nova identidade. E a terceira e última chave, nós aprendemos que no novo nós recebemos o extraordinário Espírito Santo. Talvez você gostaria de viver esse novo de Deus. Você sabe o quanto o velho te fez mal e o quanto você precisa mudar para o novo. Você não precisa viver preso ao peso do pecado ou da religiosidade. Talvez a religiosidade te machucou.
Talvez você foi à igreja, participou da igreja, você foi muito tempo e hoje você está afastado porque te fizeram muito mal, te machucaram demais, te maltrataram demais. Eu agora quero, como uma espécie de representante da igreja, te pedir perdão. Te pedir perdão, perdoa. Me perdoa, nos perdoa, porque falhamos como homem. Mas o Espírito Santo hoje, como a terceira chave que nós vimos, ele quer derramar o novo de você, sobre você. Mas para isso você precisa abandonar o velho e viver o novo de Deus. Você não consegue acessar o novo sem largar e abandonar o velho, a velha mentalidade, as práticas velhas. Você precisa hoje entender, compreender e viver o novo de Deus. Em Cristo, você é uma nova criação. Não aceite viver como se você estivesse preso ao passado ou como se você fosse o seu passado. O seu passado acabou. Agora você é uma nova criatura, o velho já passou. E você carrega hoje a presença do Espírito que permanece. A glória de Moisés, ela se esvaecia, ela passava. Mas agora eu te convido a viver um novo Espírito que permanece na sua vida. Você já tentou mudar com a força do seu braço? Você já lutou, já brigou, já chorou, mas não deu em nada. Ninguém enxerga as lágrimas que rolaram no teu rosto. Somente o seu travesseiro. Talvez a depressão, a insônia, a ansiedade chegou. Eu te convido hoje a deixar o velho e receber o novo de Deus em sua vida. Talvez o velho te machuca e você tenha plena certeza e convicção de que você precisa do novo. Você precisa do novo. Você precisa do novo. Deus quer derramar hoje sobre a sua vida o Espírito Santo. Mas para isso você precisa decidir deixar o velho para trás e viver o novo. Deixar o velho para trás e viver uma novidade de vida em Cristo Jesus. Eu quero orar por você. Para você que se sentiu tocado pelo Espírito Santo, através dessa mensagem você entende que você precisa de fato largar o velho e viver o novo que Deus preparou para você. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos e ore comigo. Pai, em nome de Jesus. Senhor, essa pessoa, o teu filho, que hoje recebe essa palavra, e entende e reconhece a necessidade de abandonar aquilo que passou, largar aquilo que passou e viver o novo em sua vida. Que o teu Espírito Santo agora faça morada na vida dessa pessoa, Pai. Toma o teu filho, a tua filha nas tuas mãos, ó Pai. E agora, Senhor amado, possa ocorrer o maior milagre de todos os tempos. O maior milagre de todos os tempos. O Espírito Santo habitando dentro dele e dentro dela. Em nome de Jesus. Amém e amém. Hoje, Jesus te diz: eis que faço novas todas as coisas. Talvez você tinha culpas, traumas, talvez vícios, pecado te aprisionava, mas hoje é o dia de você abandonar, você entregar o velho aos pés do Senhor e receber o novo de Deus para a sua vida. Em nome de Jesus, o velho passou e o novo chegou. Seja bem-vindo ao novo de Deus. Seja bem-vindo ao novo de Deus. Aleluia!